Vamos lá, meus amigos, vamos adiante, ainda com as noções de Estado. Então, nós já vimos aqui os elementos essenciais do Estado, vimos as formas de Estado, vimos também as formas de governo. Bom, o próximo ponto, dentro das noções de Estado, o próximo ponto é o estudo dos sistemas de governo. Bom, aí nós temos duas possibilidades. Nós temos o presidencialismo temos também o parlamentarismo. Existe ainda um terceiro sistema de governo que é muito pouco utilizado, mas de qualquer maneira vamos aqui fazer uma referência rápida a ele. É chamado de diretorialismo. Ele é muito pouco relevante para nós, mas de qualquer forma, como vocês podem encontrá-lo em algum material, em algum livro, convém aqui a gente não ignorar. Veja bem, o sistema de governo brasileiro é o presidencialista. Há muito tempo, o presidencialismo ele está consolidado na história política brasileira. Na verdade, quando nós analisamos, quando nós falamos de sistemas de governo, a análise que nós fazemos diz respeito à relação entre o poder legislativo e o poder executivo. A relação entre esses dois poderes. Como é que é essa relação? É de independência? É de interdependência, como se diz? Enfim, é daí que surgem as possibilidades de sistemas de governo. O Brasil adota o presidencialismo, que tem logo uma primeira grande característica: a junção das funções de chefia de Estado e chefia de governo nas mãos da mesma autoridade, que é o presidente da República. No presidencialismo, o presidente da República é, ao mesmo tempo, chefe de Estado e chefe de governo, embora sejam duas funções distintas. A função de chefia de Estado é uma função de representação do Estado. Já a função de chefia de governo é uma função de administração, gerência, entre aspas, do Estado. O chefe de governo é o administrador, o chefe de Estado é o representante, interna e externamente. Ocorre que aqui no nosso país, como somos presidencialistas, é o presidente que desempenhará as duas funções. Lá na frente, nós chegaremos ao artigo 84 da Constituição, que traz uma lista grande das atribuições do presidente da República. E veremos que algumas delas são tipicamente de representação, chefia de Estado, e outras tipicamente de administração, chefia de governo. E aí nós vamos deixar isso aqui mais evidente. Vamos evidenciar essa junção das funções, que é a grande marca do sistema presidencialista. Mas além dessa primeira característica, o presidencialismo ainda tem algumas características que ele acaba herdando da República. Porque não existe presidencialismo em monarquia. Só existe presidencialismo em república. Então, em todo sistema presidencialista de governo haverá a eletividade do chefe de Estado, presidente, a temporariedade mandatária, a responsabilidade política, características da República que estarão presentes também sempre no sistema presidencialista de governo. Além disso, meus amigos, no sistema presidencialista não existe a possibilidade de destituição do presidente por motivo puramente político. Veja bem, o presidente é o chefe de governo e o chefe de Estado, mas ele não pode ser destituído por motivo unicamente político. Ele pode ser destituído se praticar irregularidades graves, que nós vamos estudar mais à frente e que são chamadas de crimes de responsabilidade. Mas ele não será destituído unicamente por um motivo político. Imagine que o presidente pratique um ato com o qual você não concorde, mas que não seja um ato ilícito, seja um ato lícito. Apenas você não concordou com esse ato, você acha que não foi a melhor medida para os interesses do país. Será que esse simples fato de você discordar poderia gerar a destituição do presidente? É claro que não.
Porque aí ele estaria sendo destituído por um motivo puramente político, sem ter praticado qualquer irregularidade. Então isso não existe no presidencialismo. Se o presidente praticar irregularidades, aí sim é que, a depender de quais sejam as irregularidades, isso poderia motivar a sua destituição do cargo. Mas nunca por um motivo unicamente político. É uma característica básica do presidencialismo essa daí. Tá? Além disso, uma outra característica do presidencialismo, que poderíamos também apontar aqui, é que sempre existem mecanismos de participação do Poder Executivo no momento de fazer as leis do país. No chamado processo legislativo, processo de elaboração das leis, que nós estudaremos aqui com todos os detalhes, é assunto muito comum nas provas. Muito bem, lá no processo legislativo existem momentos em que o Poder Executivo participa. Por exemplo, o momento da sanção e do veto do presidente da República a um projeto de lei, o momento da edição de uma medida provisória, o momento da elaboração de uma lei delegada e assim por diante. Vamos estudar tudo isso aqui, com todos os detalhes. São momentos em que o Poder Executivo, através do presidente, participa do processo de elaboração das leis. É uma característica também marcante, também básica, do sistema presidencialista de governo, que é o que nós adotamos há muito tempo, há muito tempo. Já o parlamentarismo é diferente. Ele tem características contrárias ao presidencialismo. No parlamentarismo, em primeiro lugar, as duas funções, chefia de Estado e chefia de governo, não são desempenhadas pela mesma pessoa. Não são desempenhadas pela mesma figura. Existe um que é o chefe de Estado e outro que é o chefe de governo. Um que representa e outro que governa, que administra. Muito bem, quem é o chefe de Estado no parlamentarismo? Vai depender da forma de governo. Se você tiver o parlamentarismo numa república, é o caso, por exemplo, da França, da Alemanha, o chefe de Estado será o presidente da república. Já se você tiver o parlamentarismo em uma monarquia, é o caso da Espanha, da Suécia, da Inglaterra, o chefe de Estado será o rei ou rainha. E o chefe de governo, quem será? Bom, tanto na república quanto na monarquia, o chefe de governo será o primeiro-ministro. O primeiro-ministro. Agora, quanto ao chefe de Estado, se for o rei, na monarquia, ele será escolhido hereditariamente, como nós já sabemos. Se for o presidente da República, na República, ele será escolhido através de eleição, como já sabemos. Já o chefe de governo, primeiro-ministro, tanto na República quanto na monarquia, ele será escolhido como? Existe eleição de primeiro-ministro? Não, não existe. O primeiro-ministro ele é indicado pelo parlamento do país. O parlamento é o poder legislativo, pois é o parlamento que escolhe o primeiro-ministro. Na verdade, o primeiro-ministro ele é indicado pelo partido político que tem o maior número de integrantes no parlamento. Esse partido político tem a prerrogativa de indicar o primeiro-ministro e o parlamento como um todo ratifica a indicação, a escolha. De maneira que não existe eleição de primeiro-ministro, não existem candidatos, não existe eleição, existe indicação do primeiro-ministro pelo parlamento, vale dizer, pelo partido político com o maior número de representantes, o partido de maioria no parlamento, e o parlamento como um todo ratifica a escolha. Agora, se não existe eleição de primeiro-ministro, consequentemente não existe mandato. O primeiro-ministro ele não fica nessa condição por um tempo pré-determinado. Ele fica por tempo indeterminado. Enquanto continuar gozando da confiança do parlamento que o escolheu, ele permanecerá como primeiro-ministro. Isso pode ser por um pouco tempo ou por muito tempo. Normalmente o primeiro-ministro ele é trocado quando acontece uma eleição para o parlamento, porque veja bem, o parlamento é eleito pelo povo, periodicamente. Eu disse que não é eleito o primeiro-ministro, mas o parlamento é. E eleito o parlamento, o partido de maioria indicará o primeiro-ministro.
Então, normalmente, a troca de primeiro-ministro acontece logo depois da eleição do parlamento, quando o partido que antes tinha maioria deixa de ter. Aí o novo partido de maioria indicará um outro primeiro-ministro. Normalmente é aí que acontece. Mas pode ser a qualquer momento. Basta que o primeiro-ministro pratique um ato, ainda que apenas político, com o qual o parlamento não concorde, que gere a desconfiança do parlamento. E ele poderá ser substituído sempre por um outro do partido político de maioria. Então, observe, no presidencialismo eu disse que o chefe de governo, que é o presidente, nunca será destituído por motivo unicamente político. Já no parlamentarismo, o chefe de governo, que é o primeiro-ministro, poderá, sim, ser destituído por motivo puramente político. Basta que o parlamento assim decida. Porque não existe mandato, não existe tempo pré-determinado. Tá certo? Agora, o Brasil teve, inclusive, uma experiência breve de parlamentarismo no início da década de 60. No início da década de 60, nós tivemos, na época do governo João Goulart, uma breve experiência de parlamentarismo, onde João Goulart foi presidente, chefe de Estado. E tivemos um primeiro-ministro, que foi Tancredo Neves. Tancredo Neves. Foi uma experiência que durou muito pouco tempo. O governo de João Goulart começou ali no final de 60, início de 61, e ali nós vivemos uma experiência de parlamentarismo durante um tempo, mas em 63, o Brasil teve um plebiscito. Alguns consideram como tendo sido referendo, não me parece que seja a melhor opinião, mas enfim, mais à frente nós vamos falar aqui de plebiscito e referendo, vamos ver isso com mais calma. Mas enfim, o Brasil teve uma consulta popular, né, na minha visão, plebiscito, sobre o assunto sistemas de governo. E ali a opção manifestada pelo povo foi pelo presidencialismo. Então o presidencialismo foi restabelecido e aí o presidencialismo passou a se consolidar cada vez mais, ano após ano, na história política brasileira. Durante todos os anos da ditadura militar, aqueles 21 anos de ditadura que o Brasil atravessou tristemente, uma triste página da história política brasileira, o presidencialismo se consolidou e com a redemocratização do país, a elaboração da atual Constituição, ela consagrou o presidencialismo em 88, embora a gente tenha até experimentado em 93 um plebiscito, um novo plebiscito sobre o assunto. Mais uma vez, a opção manifestada em 93 no plebiscito foi pelo presidencialismo, de maneira que hoje ele está consolidado na história política brasileira. Em tese, é possível mudar o sistema de governo. Em tese, é possível, sem problema. Mesmo porque isso não é cláusula pétrea. Nós vamos falar em breve aqui das cláusulas pétreas. São aquelas partes da Constituição que você não teria como abolir, como retirar. O sistema de governo presidencialista não está lá entre essas partes. Então, teoricamente, é possível que você mude o sistema de governo. Mas eu diria que isso é muito improvável nos dias de hoje, já que o presidencialismo está consolidado mesmo na história política brasileira. Muito bem, o terceiro sistema de governo, eu coloquei aqui o diretorialismo, que é usado hoje apenas pela Suíça. Ele tem muito pouca importância prática para nós, apenas a Suíça usa isso. Talvez a grande marca do sistema diretorial, do diretorialismo, chamado também de sistema convencional, é que existe uma subordinação muito clara, muito nítida, do poder executivo em relação ao poder legislativo. O poder executivo é subordinado ao legislativo. As funções executivas são desempenhadas, na verdade, por um braço do poder legislativo. Então não existe qualquer independência do poder executivo em relação ao poder legislativo. É um sistema completamente diferente da realidade que nós vivemos hoje, usado apenas na Suíça, então muito pouco relevante para nós aqui. Interessa de fato para nós o presidencialismo, principalmente, em comparação com o parlamentarismo, que embora não seja o nosso caso, já foi no passado, na década de 60, e por isso mesmo, às vezes, ele é cobrado comparativamente com o presidencialismo. Tá certo? Bom, e o último ponto aqui, sobre as noções de Estado, ponto 5, é o estudo dos regimes políticos.
Regimes políticos. Bom, aí nós temos duas possibilidades. Os regimes políticos, eles podem ser a democracia e ainda os regimes autoritários. Regimes autoritários ou regime democrático. Veja bem, a democracia, essa palavra democracia, ela tem um significado etimológico muito claro. Governo do povo. Costuma-se dizer na doutrina que a democracia é o governo do povo, para o povo e pelo povo. Então, é o regime político onde o povo é que decide. A vontade do povo é considerada, é prestigiada, é respeitada. Esse é o regime democrático. Agora, existem diferentes modalidades de democracia. Você pode ter, por exemplo, a democracia onde a vontade do povo é manifestada pessoalmente pelo povo, diretamente pelo povo. O povo é que decide pessoalmente, diretamente, sem intermediários. Nesse caso, nós teremos o que se chama de democracia direta. Lá na Grécia, antigamente, nas cidades gregas, eles tinham um hábito político de fazerem assembleias em praças públicas, nas quais o povo era chamado a comparecer para tomar as decisões ali políticas e administrativas do Estado, pessoalmente. Era a democracia direta. Nos dias de hoje, o que predomina é um outro tipo de democracia. É aquela democracia onde quem decide é o povo, mas não diretamente, não pessoalmente. O povo decide através de intermediários, que ele escolhe, representantes que ele elege para atuar em seu nome. É o que se chama de democracia indireta ou representativa, tanto faz. Democracia representativa. Muito bem, o que nós podemos ter também é a democracia representativa com alguns momentos de democracia direta. Se houver essa junção da representativa com alguns momentos de democracia direta, é aí que nós chegaremos à democracia semidireta, também chamada de participativa. Democracia semidireta ou participativa. É o caso do Brasil, que observe. Primeira pergunta, o Brasil tem mesmo democracia? Bom, a resposta a essa pergunta pode ser encontrada na Constituição. A nossa Constituição, logo no artigo 1º, ela diz lá, artigo 1º, parágrafo único, ela diz: todo o poder emana do povo. Emana do povo, é dado pelo povo, vem do povo, surge do povo. Então é porque nós temos democracia. Senão o poder não emanaria do povo. Então a vontade do povo é prestigiada. Então temos democracia. Agora, de que tipo a democracia? Continua o mesmo artigo 1º, parágrafo único, para responder para você. Repare, todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos, olha aí, democracia representativa ou indireta, mas continua lá, ou diretamente, nos termos desta Constituição. Então, a primeira parte traz a democracia representativa, mas a segunda parte traz a democracia direta. Existe no Brasil, existem momentos em que o povo decide diretamente, pessoalmente, sem intermediários. Então, momentos de democracia direta. Por exemplo, o momento de um plebiscito, o momento de um referendo, o momento da iniciativa popular. Nós vamos estudar tudo isso aqui mais à frente. São momentos isolados de democracia direta, o povo decidindo diretamente. Agora, realmente, o que predomina é a democracia representativa. Na grande maioria das situações, o povo decide por meio de representantes eleitos, e não diretamente. Então, juntando as duas democracias presentes no Brasil, nós chegamos ao terceiro tipo,
que é a democracia semidireta ou participativa. Agora, na prova, é preciso ter cuidado com isso. Porque você pode encontrar, por exemplo, uma questão dizendo: no Brasil existe democracia direta. E aí, está certo ou está errado? No Brasil existe democracia direta. Está certo. Embora não seja a única e nem a que predomina, mas existe. Então está certo. Você poderia encontrar também: no Brasil, a Constituição adota a democracia semidireta. Está correto. Significa que temos as duas democracias. Você poderia encontrar também: no Brasil, predomina a democracia representativa. Está correto. De fato, é a que predomina. Não é a única, mas é a que predomina a democracia representativa. Então, muito cuidado com a forma como a questão lhe trará o assunto. Tem que ter muita atenção, muito cuidado com aquelas palavrinhas que de vez em quando aparecem: somente, ou nunca, ou sempre, ou jamais, ou só. Tem que ter cuidado com essas palavras. Essas generalizações, de modo geral, não costumam estar corretas. Então, só marque uma alternativa que traga sempre, nunca, jamais, se você tiver muita certeza de que aquilo está certo. Do contrário, fuja. Vá para as outras alternativas, né? Agora, meus amigos, todas as vezes em que você se deparar com um Estado que não prestigie a vontade do seu povo, o Estado que tome suas decisões políticas e administrativas ignorando a vontade do seu povo, esse Estado, ele será tudo menos democrático. Serão os estados, os regimes autoritários, as ditaduras. Bom, nós sabemos que o Brasil já viveu uma triste página, ou algumas tristes páginas da nossa história política de ditadura. Nós tivemos aí, na segunda metade do século XX, 21 anos de ditadura, entre 64 e 85, período em que a vontade do povo foi sistematicamente ignorada pelo Estado, desconsiderada pelo Estado. Na primeira metade do século XX, já tínhamos também experimentado um período de ditadura, na época de Getúlio Vargas, a ditadura do Estado Novo, entre 37 e 45, também um período muito marcante de repressão, de autoritarismo, de desrespeito à vontade popular, enfim, épocas marcantes da história política brasileira. Felizmente, em 88, a nossa Constituição trouxe de maneira contundente a redemocratização do país, estabelecendo o regime democrático como regime político, regime democrático como regime político. O autoritarismo ainda está presente em muitos lugares do mundo. No Brasil, felizmente, a democracia está consagrada. Muito bem, voltando aqui para o nosso esquema, olha só, vamos recapitular rapidamente aqui o que nós falamos nas noções de Estado. Vimos os 4 elementos essenciais: povo, território, soberania e finalidade. Vimos as formas de Estado e sabemos que o Brasil é uma federação. Vimos as formas de governo: o Brasil é uma república. Vimos os sistemas de governo: o Brasil é presidencialista. E vimos os regimes políticos: o Brasil é democrático e, particularmente, a democracia semidireta ou participativa, ou seja, temos tanto a representativa quanto a direta. Meus amigos, com isso, então, nós encerramos as noções de Estado. Veja bem, são conceitos introdutórios para o direito constitucional e importantíssimos. Importantíssimos, seja porque eles são cobrados diretamente, ou seja porque ajudam a entender outras partes da nossa Constituição. Bom, agora sim, nós vamos entrar propriamente no estudo do direito constitucional. Porque até então, nós vínhamos tratando das noções de Estado, que são objeto até de uma outra matéria do direito, que é a teoria geral do Estado. Agora sim, nós vamos ao direito constitucional propriamente dito. Veja bem, em primeiro lugar, o que é o direito constitucional? O que é? Qual o conceito de direito constitucional?
O que nós aqui vamos estudar, afinal de contas? Olha, no seu material de apoio, eu coloquei um conceito de direito constitucional. Eu digo que o direito constitucional é ramo do direito público interno que estuda a Constituição. Ramo do direito público interno que estuda a Constituição. Veja só, existe uma divisão bem tradicional no direito em duas grandes partes. Historicamente, o direito foi dividido em duas grandes partes, o direito público e o direito privado. Essa divisão, ela está caindo em desuso. Nos últimos anos, cada vez mais as duas partes vão se misturando, de maneira que vai ficando difícil distinguir. Mas ainda é útil essa divisão aqui para nós. Eu posso dizer para você que existe uma parte do direito que se preocupa em estudar situações onde os interesses envolvidos são de toda a sociedade e não de uma pessoa ou de um grupo específico. Essa parte é o direito público. Mas também existe uma outra parte do direito que se preocupa em estudar situações onde os interesses envolvidos são de uma pessoa ou de um grupo específico de pessoas e não de toda a coletividade. Essa parte é o direito privado. Muito bem, o direito constitucional ele entra onde aí? No direito público ou no direito privado? Sem dúvida alguma no direito público. Porque o que nós estudaremos aqui, já começamos a fazer isso, vamos continuar até o final do nosso curso, é estudar o Estado brasileiro nas suas características que interessam a toda a coletividade, não a alguém em particular. Por isso nós podemos dizer, e eu coloquei aí no conceito, no seu material de apoio, que o direito constitucional é ramo do direito público e não do direito privado. Ramo do direito público interno. Interno. Porque o que nós estudaremos aqui é o Estado brasileiro internamente considerado. Internamente considerado. Nós não vamos aqui nos preocupar com situações internacionais que envolvam o Estado brasileiro. Nós vamos estudar o Estado brasileiro olhando para dentro e não olhando para fora. Existe um outro ramo do direito, que não é o direito constitucional, que estuda o Estado brasileiro olhando para fora, no contexto internacional. É o direito internacional público. Nós aqui estamos no direito constitucional, e o direito constitucional estuda o Estado olhando para dentro, internamente considerado. Por isso é que no conceito eu disse que o direito constitucional é ramo do direito público interno. E para finalizar o conceito, que estuda a Constituição. Portanto, o que é que o direito constitucional estuda? A Constituição. É dela que nós trataremos o tempo todo, da Constituição. Portanto, precisamos saber, afinal, o que é uma Constituição. É disso que nós trataremos no nosso próximo bloco. O que é uma Constituição? Quais as características que a Constituição pode ter? Quais as classificações que ela pode receber? Já já estamos de volta para tratar disso.